Então, pessoal, pela atividade de vocês podem ter observado que teve muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois table model. Eu tenho um contato table model, né, que eu usei aquele DAO lá que só retorna uns dados da memória mesmo, né, bem simples. Fiz aqui também um docente table model, né, que pega de um DAO, onde ele acessa a web, né, acessa um dado JSON da web e retorna aí o conjunto de dados da web. Então, eu posso usar um ou outro, né, passar um ou outro table model para a minha aplicação aqui, né, vou fechar isso aqui. Aí ele vai mostrar o dado, dependendo, por exemplo, nesse caso aqui está mostrando do docente, né? O docente, ele tem o probleminha que ele está pegando a web, né? Então, como ele está pegando a web e eu não estou usando threads, ele vai demorar um pouquinho para carregar, né? Está demorando até demais. Esperado aqui. Apareceu. Então, aqui já aproveito para chamar a atenção dessa questão do threads, né, pessoal? Como eu não estou trabalhando com multithread, ele teve que esperar a informação chegar da web para depois mostrar, né? Então, o nosso celular não funciona dessa maneira, né? Então, quando a gente desenvolve a aplicação para Android, você tem uma thread para interface gráfica e você cria outra threads para carregar informações da web. Então, para não ter esse problema, você não espera que você clique lá no teu e-mail, fique lá alguns segundos para aparecer o e-mail. Você quer que mostre o e-mail logo, né, com as mensagens antigas. Depois, quando as mensagens novas chegar, atualiza lá o list view dele, né? Então aqui da mesma forma, né? A gente poderia trabalhar dessa maneira também aqui. Então aqui a gente poderia modificar esse código para a interface gráfica ficar em uma thread e aquela consulta na web ficar em outra thread, né? Então a gente pode fazer isso depois. Hoje eu quero mostrar uma outra coisa aqui. E aqui, se eu quisesse mudar para outra aplicação, eu teria que mudar o quê? Eu tenho um table model aqui, eu posso pegar agora o contato table model, né? Contato table model. Certo? Vamos aqui. Contato table model. Só que o contato table model ele não pega um docente DAO, né? O contato table model pega um contato DAO, do jeito que a gente implementou em sala de aula, né? Aí agora eu já tenho a minha aplicação funcionando para os contatos. Os contatos, como está na memória, venha rapidinho. Mas o que está me incomodando aqui? Está me incomodando que o contato table model, olha o código dele. Olha o código do docente table model. Essa parte aqui é igualzinha, né? Contato table model, docente table model, contato table model, é igualzinho. Como que a gente pode transformar esse código em mais genérico, né? Essa que é a ideia de hoje. Como é que a gente vai transformar esse código em deixar ele mais genérico? Então, ao invés de ficar trabalhando com contato table model, docente table model, alunos table model, move table model, ficar criando table model para cada entidade, vamos tentar criar uma entidade genérica. Um generic table model. E esse generic table model também vai trazer herda de um abstract table model. Ok? Então criei um generic table model. E agora vamos aqui trabalhar nele, né? Então, o que tem no docente table model? Vamos olhar aqui. Eu tenho esse construtor, né? O construtor recebe um docente DAO e executa esse método recupera. Então, eu vou ter aqui um public generic table model
generic table model, que recebe um DAO, e aqui ele vai ter uma lista, e essa lista vai pegar de DAO.recupera. Porque essas coisas em inglês, português, é muito legal. Só que tipo de DAO que eu vou colocar aqui, pessoal? Eu não posso colocar um contato DAO aqui, né? Se eu coloco contato DAO aqui, ele só vai funcionar com contato DAO. O que eu posso colocar aqui, ao invés de colocar um contato DAO? O que eu posso fazer aqui para ele ser genérico, assim? Porque tanto no contato table model tem lá DAO.recupera, quanto no contato table model, no docente table model, tem também o DAO recupera. Então o que eu posso fazer aqui para deixar isso aqui genérico? Eu quero usar o recupera. O que eu posso fazer aqui? Criar uma classe genérica DAO. Pode ser uma classe abstrata ou uma interface. Talvez uma interface. Sei lá. Fazer um generic DAO. E esse generic DAO, ele vai retornar uma lista. Eu vou ter então uma lista aqui. Por enquanto, sem se preocupar com generics. Vou deixar só list aqui. Declarar a lista. Import list. Private. Então, private list aqui. Só que esse DAO, esse DAO não existe, esse generic DAO não existe, né? Eu tenho que implementar ele. Aí ele dá a opção aqui, ó, cria uma classe generic DAO, cria uma interface, cria um enum. Eu vou criar uma interface generic DAO. E essa interface generic DAO, ela vai ter os métodos do DAO, recupera, deleta, remove, né? Atualiza, né? Insere. Por enquanto a gente só precisa do recupera, então vamos colocar aqui o recupera, né? Mas o recupera retorna que tipo de dado? O que ele retorna, pessoal, recupera? Retorna uma lista, né? Então, a gente não está trabalhando ainda com genéricos, vamos botar só list aqui por enquanto, para a gente ver, até aproveitar e ver a vantagem de se trabalhar com genéricos, né? Então, vamos importar a lista. Então, tem um generic DAO, uma interface que tem um método, por exemplo, recupera. Agora, eu posso usar aqui o DAO. Ele não salvou aqui, né? E aqui ele espera um generic DAO. Ele espera um generic DAO, então eu vou lá e implemento o generic DAO. E aí o meu contato DAO, por exemplo, vamos criar um outro contato DAO aqui. Vamos usar isso aqui mesmo. Vamos tentar fazer o seguinte. Esse cara implementa quem? Generic table model. Reclamando aqui.
criar aqui. Criar um segundo aqui. E ele. Cadê o interface? Generic DAO. Beleza? Vamos deixar isso aqui, que esse aqui está usando generics. Não vou mexer nele não. Vou deixar isso aqui. Então, esse cara aqui está implementando um generic DAO. E ele está retornando uma lista, né? Igualzinho lá. Então, vamos aproveitar esse código aqui. A gente não está trabalhando com generics por enquanto. E ele retorna lá uma lista. Igualzinho o outro. Estão entendendo aqui, pessoal? Então, o meu contato DAO, ele é um generic DAO. Então, eu posso passar, se eu estivesse trabalhando já com o meu generic table model, por exemplo, aqui, o que eu faço agora? Aqui, ao invés de declarar esse DAO como contato DAO, boto ele como generic DAO. E aqui eu estou usando a versão 2. Bota aqui a versão 2. A versão 2 que ela implementa o generic DAO. E agora o meu generic table model recebe um DAO. Então agora eu posso passar um contato DAO, posso passar qualquer outra coisa aqui. Posso inclusive comentar isso aqui e passar diretamente o que a gente chama de objeto anônimo, né? Eu não vou usar ele aqui em outros lugares, então posso passar diretamente ele aqui. Ok? Se eu rodar esse código aqui, o que vai acontecer? Vai mostrar os dados? Não vai mostrar os dados porque o restante não está implementado, né? Ele recebe lá o contato DAO, mas não está implementado ainda o getRoundCount, getColumnCount, nem o getValidity. O getRoundCount é tranquilo também, né? Eu vou pegar o que? O lista.size. Ok? O getValidity, só para a gente colocar aqui dado. Ele sempre vai retornar dado independentemente da linha e da coluna. E o getColumnCount, eu vou colocar aqui 2 colunas. Está fixo aqui. Só para a gente poder testar aqui. Então, ele abriu aqui, né? Só que não pegou os dados reais, né? Não pegou os dados reais. Como que eu faço para implementar getColumnCount? Se a gente voltar lá no Docente Table Model, a gente tinha esse outro atributo aqui, colunas, que tinha aqui um array, né? Inicialmente, a gente poderia pensar o seguinte: a gente pode trazer esse cara como também um parâmetro do construtor Generic Abstract Table Model. Então, por exemplo, aqui no Generic Table Model, na hora que eu vou construir, eu passo para ele uma coluna. As colunas aqui que vai ser um array de strings. Aí eu vou dizer que a colunas, this.colunas é igual a colunas. E aí vai ter que ter um private string colunas. E agora no getColumnCount eu uso aqui colunas ponto
length, né? Que é um array, colunas.length. E eu posso implementar também o get column name, né? O get column name vai ser exatamente o outro código lá. O get column name vai ser exatamente esse código aqui. Então, pessoal, uma dica de programação: se você está fazendo muito Ctrl+C e Ctrl+V, pense que seu código pode melhorar. Você pode tornar aquilo mais genérico. Não é porque eu conheço programação funcional. Assim, programação funcional é um estilo de programação que te força a fazer muito isso. Dificilmente você repete código em programação funcional. Ele acaba gerando alguns padrões e você vai utilizando aqueles padrões. Então, essa coisa de Ctrl+C, Ctrl+V tem alguma coisa errada. Ctrl+C, Ctrl+V pode ser entendido como um reuso de código, mas é o modo mais primitivo. Na década de 50, trabalhando com Assembly, você já conseguia fazer esse tipo de coisa. Aqui a gente tem que tentar fazer coisas melhores. Então, esse código está igual. Vamos tentar construir a nossa classe aqui. Então, agora já com parâmetro, eu tenho que passar o contato DAO. Estou passando o contato DAO. Eu vou passar também a coluna, né? Parecido com naquele construtor do array lá, do default stable model. Aí eu vou passar aqui, era nome, e-mail, telefone. Ok, falando aqui. Contato down. Tá reclamando aqui. Porque não salvei? Não, salvei. Não posso passar um array? Eu acho. Eu não sei, será que eu não posso passar um array? Praticamente poderia. Vamos apelar aqui. Não. Sinceramente, essa parte que eu não sei. Tem que dar uma olhada em Java. Por que não deixou passar diretamente o construtor de um array? Acho que ele não deixa você passar diretamente, porque isso aqui é um construtor de array, né? Ele não deixa passar direto, não. Tive que definir anteriormente aqui, mas beleza. Vamos rodar. Então já tem lá nome, e-mail e telefone, né? Já tem as colunas, são 3 colunas, já pegou. Só que o dado ele não pegou. E agora, como é que eu faço para pegar o dado aqui? Eu tenho que implementar o getValueID. Observe que o getValueID é muito parecido também. Object. O que eu faço? Sempre pego um dado que está numa determinada linha e depois uso o switch case para pegar os atributos aqui, né? Se a gente for olhar também o contato table model, mesma coisa. É muito parecido, né? Mas como que eu faço para implementar esse cara?
Porque é parecido, mas cada um vai pegar. Aqui está pegando o contato tem um nome, tem e-mail, tem telefone. Docente já tem outros atributos. Né? Eu podia fazer o seguinte, eu podia apelar para uma outra ideia. Fazer o seguinte. Aqui no meu Generic Table Model, essa primeira parte é igual. Object, vou chamar de Object, né, porque é genérico. Aqui eu não estou trabalhando ainda com Generics, né, então vamos usar Object. Eu tenho um Object aqui, ele vai pegar da lista .get raw index. Essa parte aqui vai ser sempre igual. Só que agora essa outra parte é diferente. Se eu estivesse trabalhando com programação funcional, eu imaginaria que tivesse uma função que, dado um objeto e um índice, retorna o nome da coluna. E em Java 8 dá para fazer isso. Né? Vamos tentar fazer dessa maneira por enquanto. Então eu posso imaginar que aqui tem uma função. Então tem aqui uma função que, dado um objeto e uma coluna, ele me retorna uma string. Só que em Java ainda não tem esse ao extremo assim, de funções mesmo. Né? Eu posso pensar que eu tenho aqui um objeto, função, que tem um método. O método apply aqui que aplica dois parâmetros e retorna uma string. Só que eu preciso implementar esse método, né? Vamos ver se ele já vai me deduzir alguma coisa aqui. Eu vou ter que criar esse f, eu acho que é um bfunction. Essa bfunction, não lembro o nome. Bfunction. Então já tem isso aqui no Java, que é do Java 8. Ele vai receber uma bfunction que mapeia, ela recebe 3 parâmetros, eu acho. Mapeia um object, espera um integer, tem que ser um objeto, não pode ser o tipo primitivo, e retorna uma string. Ele espera 2 parâmetros, um objeto, um integer, e retorna uma string. E vou passar esse cara como parâmetro. Esse cara como parâmetro também. E aí this ponto f, né? F é igual a f. Então isso aqui, pessoal, a gente vai falar melhor na terceira unidade. A gente só está vendo aqui umas possibilidades aqui. Vamos mostrar melhor isso aqui na terceira unidade, quando a gente vai falar sobre algumas coisas que apareceram no Java 8, né? Já estamos no Java 10, mas eu acho que teve um grande salto no Java 8. No Java 9, Java 10 evoluiu algumas coisas, mas eu acho que o grande salto, a grande mudança mesmo foi do Java 7 para o Java 8. Como eu acho que foi também do Java 4 para o Java 5. O Java 5 também trouxe muitas inovações. O Java 8 também agora trouxe bastante inovações. Então agora eu posso ter algo desse tipo, f.apply, e aplica esse cara. E agora é que meu teste vai dar erro, né? Porque eu tenho que passar mais um outro parâmetro aqui. Além de colunas, eu tenho que passar um outro parâmetro. Que parâmetro que é esse? É um objeto do tipo bfunction. Então eu poderia aqui instanciar um objeto desse tipo, né? Trabalhando com classes anônimas, como a gente fala, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Mas no Java 8 já tem a notação lambda, que simula funções anônimas.
Então eu poderia passar o seguinte: eu tenho um objeto, eu tenho um índice, não lembro se eu tenho que colocar aqui os tipos, eu acho que ele infere. Aí o que ele vai fazer? O objeto é o objeto daquela superclasse, né? Eu tenho que transformar ele para o meu contato aqui. Contato C, fazer um cache aqui, que não é muito legal, mas... E aí o que eu faço aqui? Aí eu vou ter que fazer o switch, né? O switch no IDX. Aí agora é igual o código lá, né? Case, passando de contato, né? Está tudo certo. Reclamando aqui. Tá tipo estranho. Vou deixar ele não tipo string, na verdade. Lá no generics, ele pega um objeto, um integer, e retorna também um object, né? E aí ele é desse tipo. Ele pega um int, porque aquela classe, tá essa linha de baixo, aquele método getValue, ele não retorna uma string, mas ele espera um object, né? E aqui e qualquer coisa eu tenho que retornar um null, né? Agora vamos rodar, né? Então funcionou. Aqui, pessoal, funcionou. Então eu agora já estou pegando esses dados. Ó. João pegou os números lá, pegou. Então aqui vou mostrar para vocês depois, mais para frente. Então, talvez na terceira unidade, talvez um pouco antes, sobre o Java 8. Esse código aqui, eu estou passando aqui uma função, como se estivesse passando uma função anônima. Então, daria para fazer assim, mas ainda tem um setValue, né? Imagina, agora eu vou ter que passar um outro método, outra função aqui, para implementar o setValue. E não resolve o problema, por quê? O que está me incomodando é que o código é muito parecido, é sempre get nome, get e-mail, get telefone, né? É muito parecido esse código. Então essa forma aqui, para esse caso, não é uma boa opção passar essa função como parâmetro, né, para tornar esse código genérico. Porque se eu tiver que fazer agora para docente table model, eu teria que fazer aqui o modo 2. Vou continuar na mesma situação, ficar repetindo get seap, vou continuar fazendo meu Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aí colunas 2 aqui, passar outra colunas 2, nome e seap. Não é seap, não? Vou o nome lá. Get seap. Só que aí não é contato, né? É docente. Aqui é docente. Então esse código não está legal, pessoal. Infelizmente esse código não está legal. Mas a gente poderia fazer dessa maneira, uma solução a gente poderia pensar. Só que eu tenho que passar agora o modo 2, né? Aí vai demorar um pouquinho, porque esse pega na internet. Deu algum erro aqui.
Ixi, caiu tudo. Contato de teste. Contato. Eu não fiz ainda o genérico do docente, né? Teria que passar aqui o docente. Então deu um erro aqui de tipo. Observe, pessoal, outra coisa aqui. Ó. Observe que dessa forma que eu estou trabalhando aqui, sem trabalhar com genéricos, não tem erro de compilação aqui. Só vai ter esse erro na execução. Isso vai acontecer esse erro só na execução. Então eu precisaria ainda definir o generic DAO então o generic DAO, né, teria que fazer aqui o docente DAO instanciar, né, ser um filho do generic DAO. Teria que modificar esse código aqui também. Mas em resumo, não está legal. Não está legal. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar uma outra coisa agora, uma outra forma de solução. Na quarta-feira a gente fala mais detalhado sobre a parte teórica sobre isso. Se eu tivesse um jeito de saber quem são as colunas, quais são os atributos que eu vou usar lá no DAO, do contato, né? Eu poderia resolver esse problema de uma outra forma, que é usando o que a gente chama de metaprogramação. O que é metaprogramação? É a capacidade de você poder usar o próprio programa, o próprio código do programa, olhar para o código do programa, olhar os atributos relacionados ao programa, aos objetos do programa, e a partir disso decidir o teu código. Então o teu código, por exemplo, vai olhar quais são os métodos que existem, quais são os atributos que existem, quais são os nomes desses atributos, né? Então, o que a gente vai mudar aqui? Vamos desistir dessa ideia de passar funções anônimas aqui. Vou retornar qualquer coisa aqui. Não vou trabalhar, nesse caso aqui não é uma boa solução trabalhar com esse cara. Esquecer essa função. Então, morre isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nome, e-mail, telefone, que são as colunas. Vamos aqui para essa classe contato, né? Vamos para a classe contato. A classe contato, eu estou mostrando esses três atributos aí, nome, e-mail e telefone. Eu poderia ter outras informações que não quisesse mostrar, né? Mas essas três eu quero mostrar. Aí tem uma ideia, pessoal, que é a ideia de anotações. Anotações são metadados. São dados sobre dados, né? Ou seja, você vai associar a esse dado alguma informação. E o metadado é muito usado, os metadados são muito usados nos frameworks. O metadado, a anotação mais comum que a gente já tem utilizado é essa aqui, né? @override. Isso aqui é uma anotação que o compilador usa para te lembrar que isso aqui é um override, né? Caso você modifique a assinatura aqui de forma não proposital, ele vai avisar, olha, você queria que ele fosse override, agora ele não é mais override. Então a anotação é associada ao objeto que vem em seguida, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma anotação sobre esse método getValidate. Eu posso ter anotação sobre classes, sobre atributos. Vou fazer a anotação sobre atributos, por exemplo, vou chamar essa anotação de coluna.
Essa coluna, nome, eu quero que ela apareça lá na minha JTable em que posição? Então essa vai ter um atributo chamado posição. Vai aparecer na posição 0. Qual que vai ser o nome que vai aparecer aqui? Porque o que vai aparecer lá na JTable pode ser diferente do que aparece aqui no nome dos atributos, né? Então nesse caso aqui o nome vai ser nome. Por exemplo, o meu código podia estar em inglês aqui, name, e eu quero mostrar lá em português. Nome. Só que essa coluna, essa notação coluna não existe, né? Então ele vai reclamar aqui e falar, não existe essa notação. E vai te dar a sugestão de criar essa notação coluna. Então a gente pode aproveitar o Eclipse e pedir para ele criar. Aí ele vai reclamar de novo, né, que essa notação não tem o atributo nome. Então deixa ele criar o nome lá pra gente. Vai reclamar de novo que essa notação não tem a posição. Então cria de novo lá. Agora ele está tudo ok. Mais ou menos, né? Porque eu preciso que essa anotação, a gente vai falar mais sobre isso na quarta-feira, pessoal. Vou mostrar aqui de forma mais prática. Ela tem uma retenção em memória, em tempo de execução. E aí eu não lembro mais como é que a gente escreve isso. Vamos pesquisar aqui no Google. Annotation, Retention Policy. É uma outra anotação também, né? Só que eu não lembro como é que ela escreve. Vamos ver aqui. Runtime, né? Runtime. É assim, a hover. É isso aqui. Então é essa forma aqui, retention, cadê? Botou onde aqui? É isso aqui, retention, que também é uma anotação, né? Que também é uma anotação. Policy. Vai reclamando aqui. Tem que colocar policy antes. Retention policy. Acho que ele importou o cara errado, né? Ele fez a importação errada ali.
Então, é esse cara aqui, né? Então, quer dizer que ele permaneça em tempo de execução. Então, tem essa notação que tem essas duas propriedades, nome e posição. E aí eu vou usar ela aqui no meu código, né? Por exemplo, no contato, eu vou dizer que esse aqui é o nome, aqui o e-mail, e aqui o telefone. Então, o nome aqui pode ser diferente do nome do meu atributo. Pode ser diferente do nome do meu atributo. Eu tenho anotações. Então, essas anotações, vocês vão ver que vai estar presente em todos os frameworks que vocês estudarem. Eles usam muito isso. No mínimo, vocês vão usar anotações. Se vocês não implementarem nenhum framework, nenhuma biblioteca, talvez vocês não criem anotações. Mas usar anotações, vocês vão usar. Eu quero aqui nesse exemplo mostrar para vocês entenderem a magia da anotação, né? Onde que a anotação é usada. Ok, eu sei aqui as colunas. Então, agora vamos lá para o nosso código contato table model. Aqui eu estou passando, por exemplo, o nome das colunas, né? Eu vou matar isso aqui. Não tem nome de colunas mais. No genérico, né? Eu não vou ter aqui o nome das colunas mais. Não tem mais esse atributo. Meu código tem que ser inteligente para descobrir agora quais são as colunas que existem. Como que ele vai descobrir quais são as colunas que existem? Isso aqui eu vou deixar para depois. Primeiro precisa saber quantas colunas que existem. Precisa saber quantas colunas que existem. Então agora não tem esse atributo mais. Menos parâmetros para passar para minha classe. Isso é bom. Como que ele vai saber quantas colunas que ele tem? Aqui entra a metaprogramação, pessoal. Ele tem que descobrir, ele tem que conseguir olhar para o código e descobrir nesse código aonde tem as anotações. A quantidade de colunas é onde aparece essa anotação coluna. Então eu preciso descobrir qual que é a classe. Então cada objeto ele está associado a uma classe. E a classe pode ser entendida como uma instância de uma metaclasse. Toda classe tem métodos. Toda classe tem atributos. E isso faz parte dessa minha metamodelo. Então, método, existe uma classe chamada método. Existe uma classe chamada classe. Existe uma classe chamada field. Como é que eu pego a classe? Então, eu vou criar aqui um class. Então, esse meu objeto vai ser do tipo class. Aqui ele está reclamando porque eu não estou usando genéricos aqui em nada, né? Isso não é bem recomendado agora. Mas, por enquanto, para simplificar o código, vou deixar sem os genéricos. C. Depois que eu já recuperei os dados, né, em lista, ponto, get, 0, se a minha... Estou assumindo aqui que sempre vai ter alguém, né? Então, se eu passar um DAO que tem alguém, assumindo que vai ter alguém, esse get0 me retorna um objeto, que pode ser um contato, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser qualquer entidade. E todos os objetos têm esse método getClass. Então, agora eu tenho a classe desse cara. Mas esse C é um objeto do tipo classe. Um objeto do tipo classe. O que esse objeto tem? Por exemplo, ele tem vários métodos. Ele tem um dos métodos, ele tem o declarated
as anotações declaradas, as declarações anotadas, as anotações declaradas na classe. Essa minha classe não tem nenhuma declaração anotada. Uma anotação de declaração, né? Então, porque as anotações são dos atributos, dos fields, né? Dos atributos. Então eu tenho, por exemplo, c.declarated fields. Declarated fields. Esse cara, ele retorna um vetor de field. Então aqui eu posso percorrer todos os fields de, veja que já vem do Java Lang Reflect. Eu posso pegar todos os fields que tem nessa minha classe. Então, são declarados na minha classe. Eu vou pegar uma variável aqui para contar esses caras, né? Então f é um field. Agora eu tenho que verificar se o field f pessoal, tenta acompanhar aqui, né? Tem uma anotação presente. Tem uma anotação presente. Que anotação é essa? Coluna. De coluna.class, né? É isso. Return conta aqui. Se esse cara tem uma anotação presente chamada coluna, eu vou incrementar o meu conta mais. E aí eu retorno. Então agora, teoricamente, já funciona e já consegue descobrir quantas colunas tem. Olha lá, pessoal, apareceu 3 colunas, A, B e C. Se eu por acaso, aqui em contato, comentar uma dessas anotações, olha lá, agora apareceu só 2 colunas. Porque só 2 colunas que tem anotação. Estão entendendo, pessoal? Só 2 colunas que tem anotação. Agora eu preciso pegar. Vou voltar para a coluna anterior. Eu preciso pegar quem aqui? Eu preciso pegar o get column name. Vamos para o get column name, que é o mais fácil ainda. Eu preciso pegar o nome. Aqui eu não sei que código bonitinho a gente poderia fazer aqui, mas vamos fazer um forzão aqui. Feio aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer. Verifico se ele é uma anotação. Vamos retornar aqui. Ah, ele é uma anotação? Sim, ele é uma anotação. Só que eu tenho um parâmetro que é a coluna, né? Eu preciso saber se é quem eu estou procurando mesmo, né? Aí eu vou verificar se... Aí eu acho que vou ter que pegar a annotation aqui, né? Annotation. É igual a f.get. Acho que eu pego a anotação aqui, coluna.class. E aí eu pego eu tenho que olhar a coluna dele, né? Se posso. Só que essa annotation, acho que eu posso fazer fazer um cache aqui, eu acho. Coluna. Cache é um problema sério, pessoal. A gente faz caches aqui em Java, só que cache pode dar erro em tempo de execução, né? Então a gente tem que saber disso, né?
pos. Se a.pos, porque aqui eu espero que não vai dar problema, porque ele está verificando se essa cara tem, né? Se esse cara tem, eu estou pegando ele. Aí eu posso fazer o cache dele. Teoricamente não pode dar problema. Se a.pos for igual a coluna, é realmente o que eu estava querendo, né? Então eu vou retornar a.name, nome, né? Que é aquele outro atributo. Então, vamos testar agora. Olha lá, nome, e-mail, telefone. Tá vendo a magia, pessoal? Agora vai aparecer nome, e-mail, telefone. Vai aparecer exatamente o que está escrito aqui na anotação, né? Se eu colocar aqui fone e mandar executar, vai aparecer fone lá. Então, exatamente o que escrever aqui. Frameworks tipo Hibernate usa muito isso, né? Para trabalhar com web, Spring, qualquer desses frameworks vai usar muita anotação. Por quê? Porque a anotação é melhor do que XML para configurar as coisas. Antes da ideia de anotações, antes do Java 5, a única forma era usando XML. Então você tinha um arquivo XML onde você definia a configuração. Por exemplo, aqui você teria que ter um arquivo XML dizendo, olha, para a entidade contato, quais são as minhas colunas? Para essas colunas, em que posição cada coluna vai aparecer, qual vai ser o nome dela? Você tinha que escrever todo o arquivo XML para fazer essa configuração. Nesse arquivo XML ele ia ser muito verboso, porque tem que ter muitas informações. Você tem que, ó, você está fazendo essa anotação para qual classe, para qual atributo, quais serão as propriedades dessa anotação, né? Seria atributos do XML. Aqui não. Você colocou aqui antes, ele já sabe, ó, essa anotação é dessa classe contato para o atributo, o field, nome. Essa parte é mais tranquila, né? Pegar o column name e pegar a quantidade de colunas. O getValidIt, ele é um pouquinho mais complicado. E a gente vai ter que fazer algumas suposições aqui para trabalhar com ele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um código parecido com esse aqui, né? Vamos lá no nosso... chovendo mesmo. Nosso famigerado for aqui. As anotações estão nos meus fields, então eu sempre vou ter que partir das minhas anotações. Beleza, aqui eu vou ter que ter a coluna, né? E vou ter que ter a linha. Até aqui tá ok. Eu cheguei no cara que eu quero. Só que no getValidIt eu não vou pegar o nome que tá lá. Eu quero pegar quem? Eu quero pegar o método, né? Fizemos no getValidIt. Eu quero executar isso aqui, ó, getNome, getMail, getTelefone. E o nome das classes, observe que elas seguem um certo padrão, né? Olha, nome, N está em maiúsculo, né? O E está em minúsculo aqui, só que, por exemplo, getNome é get mais o N maiúsculo, get mais o E maiúsculo, meio, get mais telefone, getTel. Está seguindo esse padrão. Então eu posso assumir isso, né? Então, olha aqui é column index, né? Só que eu não preciso não o nome da anotação, mas o nome do field, né? Preciso do nome do field. String fname, nome do field name é igual a field ponto. Aqui eu estou pegando do nome do field, né? getName. Então aqui ele vai imprimir. Vou até fazer um system out aqui para vocês. Esse aqui é o nome do field. Só que eu preciso do nome do método, né? Para poder executar o método. Eu preciso do nome do método.
Preciso do nome do método. Como é que eu vou conseguir descobrir o nome do método? O nome do método é o nome do field mais o get, né? E aí, como é que eu faço? Não sei. String método name vai ser get, né? Todos eles começam com get, mais fname. Aqui fazia falta ser igual o Python, né? Eu quero pegar o primeiro caractere da string, né? 0, né? É tão bonitinho, né? O Python fazer assim, mas aqui não tem, né? Vou pegar. Então get, não sei se eu tenho get. Tem que pegar substring mesmo, né? String não lembro se é assim. Era bom fazer uma funçãozinha pra isso aqui, né? Tá muito feio, né? Deixa eu uppercase. Ai, que preguiça. Então essa primeira parte é uppercase mais fname, substring 1. Então teoricamente aqui eu tenho agora o nome do método. Se não tiver errado nada aqui, eu tenho o nome do método aqui. E agora o que eu faço agora? Agora eu tenho que chamar um método, né? Eu tenho que invocar esse método. Como que eu vou invocar esse método? Eu não tenho aqui um objeto para invocar ele. Aí eu não lembro, acho que é C. Get método, tem que pegar o método aqui primeiro. É igual a c.get método, só que eu quero pegar um método específico, né? Então eu vou passar o nome do método e parameter types. Por que eu preciso passar parameter types aqui, pessoal? Apenas com o nome do método eu consigo chegar no método? Por que só o nome do método não é suficiente para conseguir pegar o método? Por que eu preciso dos parâmetros? Não tem o lance de sobrecarga? Então se eu estou pegando o método, eu quero pegar o método do toString, mas qual toString? Depende dos métodos. Como tem sobrecarga, o que define o método é o seu nome, é a sua assinatura, né? A sua assinatura envolve o nome mais os parâmetros. Observe que não precisa do retorno, né? Por isso que sobrecarga é feita apenas pelos parâmetros, não é feito. Você pode, se você modificar o meu retorno, é outra função, não tem nada a ver. Então, a sobrecarga ocorre quando você muda o nome dos parâmetros. Esse cara, ele não recebe um void, né? Aí eu não sei o que eu coloco aqui. Se eu boto void aqui. Eu não lembro. Esse cara não tem um parâmetro.
Então, ele tentar pegar o método pode dar problema, né? Então tem que colocar isso dentro de um try catch. Pode dar problema aqui. Aqui, como eu tenho só o nome, vou tentar usar ele sem passar os parâmetros. Por isso que sempre os parâmetros, como é que eu teria que passar ali. N ponto. E agora eu quero executar o método. Eu vou executar o método. E o primeiro parâmetro do método é o objeto que está sendo executado, né? Quando eu faço lá contato.get nome, né? O primeiro parâmetro é o objeto. Então o objeto estava aqui em cima. O objeto eu não peguei ainda, né? Objeto aqui, object o é igual a lista.get raw index. Então preciso do objeto aqui. Ó. Na execução pode dar problema também, né? Vamos botar aqui. E vamos ter fé agora que vai funcionar, né? E funcionou. Aqui, ó. Aqui ele está imprimindo os atributos lá, né? E aqui nessa minha jogada aqui eu fiz o nome do método lá, getTel, getMail, getTelefone, getTel. Então aqui eu consegui descobrir, por exemplo, se eu quero mudar o meu código, eu vou fazer vou mostrar só o e-mail, só o nome, sei lá. Comenta aqui, manda executar e já funciona. Então eu começo a configurar o comportamento de um programa através das anotações. As anotações, os metadados, funcionam quase como um programa, como uma implementação. E isso vocês vão usar com muita frequência em Java. Vão usar com muita frequência isso. Então, esse mês eu quero que vocês estudem alguns frameworks, vocês vão ver todos os frameworks usando essa ideia aqui. E aí, e se eu mudar o nome lá, pessoal? Se eu não seguir o padrão, se eu chegar aqui não seguir o padrão, colocar aqui get nome, e aí o que vai acontecer? Botei o N minúsculo. Vai dar problema, né? Vai dar problema, porque não vai conseguir pegar os atributos desse cara. E quando vocês estudarem sobre o Java Bean vai assumir a mesma suposição, vai assumir a mesma ideia. Todo nome, todo atributo vai ter o get e o set e vai seguir esse padrão. Se você tem um atributo chamado nome, vai ser get, o nome N vai ser maiúsculo e o restante minúsculo. Você vai ter que seguir esse padrão para fazer um Java Bean. O Java Bean te exige seguir esse padrão, por quê? Porque ele usa aqui, né? Dessa forma. Ele usa dessa maneira aqui. Então aqui está a magia negra aí, né? Como é que funciona essa coisa. Como que ao você mudar os metadados, ou mudar as anotações, você consegue o código da maneira que você queira. E aí, por exemplo, agora
Se eu quiser trabalhar com docente, faço a mesma coisa, né? Aqui, coluna. Pós 0, nome. Vai aparecer docente aqui. E no CIAP, vou colocar, ao invés de colocar CIAP, vou colocar matrícula. Na posição 1 vai aparecer matrícula. E agora eu vou ter que criar aqui new class, um docente down. Vou botar a versão 2 também para a gente ver os dois códigos. E ele implementa a interface generic down. Então, docente down. E agora no meu teste, o que vai mudar aqui? Ao invés de passar o contato down, V2, eu vou passar um docente down, V2. E manda executar. Aí vai demorar um pouquinho, para acessar na internet. Demorando. Uma hora ele chega. Observe que agora ficou muito mais fácil, né? Basta eu alterar aqui, ó, qual é o Data Access Object, que ele funciona. Então, já mostrou docente e matrícula, da forma que eu passei para eles lá. Então, por isso que o framework tem regras, né? É mais do que você usar uma biblioteca, né? Biblioteca a gente está acostumado a usar bastante tempo. Só que quando você usa um framework, ele vai te falar, olha, você vai ter que criar uma classe assim. Eu posso passar qualquer DAO. Não posso, vou ter que usar o generic DAO, vou ter que instanciar o generic DAO. Ao implementar uma classe, fazer uma classe implementar um generic DAO, vou ter que implementar aqueles métodos que tiverem lá. Vou ter que usar aqui as anotações, né, para conseguir isso. E aqui, para melhorar o nosso código, a gente pode fazer o seguinte, para finalizar. Esse generic table model, ele tá, esse cara aqui eu não estou usando mais, vamos apagar. Ele está trabalhando sem ser com generics, né? Então eu poderia trabalhar com generics aqui. Falar, ó, generic table model recebe alguma coisa, é uma lista de T, uma lista de alguma coisa. Aí eu acho que eu não sei como é que coloca. Se eu coloco aqui, esse cara é um T. Vou só botar o lá. E agora eu vou usar tudo T. Essa minha classe C também era genérica. É de um T qualquer. Não sei quem que é esse T. Aí agora, onde vai ter problemas aqui? Get 0. Minha lista. É uma classe T. O meu DAO também tem problema, né? O meu generic DAO aqui também tem problema. Porque o meu generic DAO, ele está retornando uma lista, né? Ele deveria retornar uma lista de T.
E esse minha interface é uma interface genérica de um T qualquer. Aí eu vou começar a amarrar as coisas trabalhando com genéricas, né? E aí quando eu faço aqui, por exemplo, usar o contato, né, que é mais rápido, eu não vou implementar um generic DAO só, eu vou implementar um generic de contato, né? Contato aqui. Agora já vou amarrar um tipo concreto aqui, ó. Esse cara trabalha com contato. E aí essa lista é uma lista de contato. Agora é uma lista de contato. Aí no generic table model, generic DAO está ok, generic table model. Agora, o que está reclamando aqui? Ele não recebe o generic DAO, mas ele recebe o generic DAO T. Aí, o que está reclamando ainda? Não resolve, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar desse jeito aqui. E agora no meu teste, quando eu trabalhar aqui, eu falo, eu quero um site table model, mas é de quem? É de um contato. Vou fazer o contato aqui, contato DAO. Esse cara é de um contato. O site table model de um contato. New generic. Opa, não. New generic table model. Contato. Table model. No contato DAO não é parametrizado, né? Quem está parametrizado é o genérico. Já é fixo que é contato mesmo. Então, agora foi um pouquinho mais chato, eu tive que botar algumas coisas ali, mas ele está mais seguro com relação ao tipo, né? Aqui, se eu cometer aquele mesmo erro anterior, por exemplo, manter aqui, por exemplo, o docente DAO V2, ele vai reclamar, né? Aí não reclamando em tempo de execução, né? Porque docente DAO não reclamou em tempo de execução, não. DAO V2. É só um warning também. Mas ele agora está mais amarrado com relação a tipos, né? Então o código ficou um pouquinho mais complicadinho, mas ficou um pouco melhor, né, em relação a tipos. Então eu estou dizendo que eu tenho um genérico DAO, que é alguém que recupera e retorna uma lista de um T, né? Então eu posso criar um genérico DAO para contato, posso criar um genérico DAO para docente, para filmes. E esse generic table model também é um generic table model para alguma coisa. E eu posso trabalhar esse cara aqui dentro. Então,
E os métodos estão mais consistentes com relação ao tipo. A implementação do getVariative ficou um pouco mais complicada, né? Mais código. E diria também menos segura, né? Porque aqui tem muitas coisas que são decididas em tempo de execução. Então, quando está falando de metaprogramação, estamos falando em tempo de execução. Não tem um tempo de execução e está olhando para o código, né? Encontrando métodos, olha, por exemplo, tem um monte de trying aqui, certo? Eu botei tudo numa coisa só aqui, mas pode gerar muitos problemas aqui, ó. Tem muitas exceções que podem ocorrer. E isso vai ser identificado só em tempo de execução. Então esse código aqui tem que ser bem testado. Mas ele consegue um nível de flexibilidade bem maior, né? E a nossa implementação aí. Beleza? Então agora não precisaria ficar criando contato table model, move table model, alunos table model, para cada uma entidade ficar criando table model. E é assim que nascem os frameworks, né? Então vocês vão estudar alguns frameworks. Antes de surgir os frameworks, as pessoas vão criando soluções assim, quando vão vendo que o código está repetitivo, tudo, eles vão tentando criar coisas mais genéricas. Só que pode ter alguns frameworks bem implementados, ou pode ter frameworks igual ao que eu implementei aqui agora, né? Mal implementado. Então, os frameworks que estão aí no mercado foram mais testados, né, do que você ficar reinventando a roda. Por isso que a gente em Java acaba usando muito frameworks, né? Porque você espera que um framework esteja mais implementado de forma mais eficiente, mais segura do que a que você ia fazer. Fora que você está reinventando a roda, você tem um monte de problemas para resolver que não é aquilo, né? A não ser que você queira desenvolver um framework e esse seja o teu negócio, né? Meu negócio é desenvolver um framework melhor do que os que tem no mercado. Então aí você assume isso. Mas se o teu negócio é outra coisa, você está resolvendo soluções de outros problemas, é melhor você usar frameworks já existentes. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou fazer a chamada aqui. Deu para ter uma ideia assim da aplicação, pessoal? E aí? Deu para ter uma ideia assim da aplicação desse negócio? Na quarta-feira, fala um pouco mais sobre isso. Mas aqui, ó. Oi? A quarta aqui em cima, né? Aí é teórico mesmo. Ixi, o computador acabou a memória do computador?